O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 16 de agosto, mais uma vez o Pensando entrando na casa de vocês e agradecendo a generosa audiência e carinho que vocês têm pelo programa. E sempre procurando trazer assuntos que eu entendo que sejam do interesse da nossa região, da nossa cidade. Bem, uma das principais riquezas históricas da nossa Nova Friburgo e do seu desenvolvimento tem a ver, isso todo mundo sabe, com os povos que migraram para cá. Entre eles, um dos que mais se destacaram foram os alemães, que chegaram aqui em 1824, mas não pararam por aí, né? A importância da migração alemã também se mostrou muito forte no início do século XX, com os nossos grandes empresários, né, e as nossas grandes fábricas, né? Enfim, entre os povos imigrantes, os alemães têm uma parcela muito grande de responsabilidade pelo desenvolvimento da nossa cidade. E hoje eu estou recebendo aqui o presidente do Centro Cultural Teuto Friburguense, que vai conversar um pouco conosco sobre essa história da imigração alemã. Ele está vindo até aqui porque eu tenho ouvido muito boas recomendações sobre o trabalho que ele vem fazendo. E a minha ideia é mostrar que mesmo tendo muitas dificuldades, que todas as colônias enfrentam, é possível a gente fazer algum trabalho sim. Até com a Praça das Colônias ainda sem condições plenas de trabalho, tá certo? Então o tema do programa desta noite é a importância e história da colônia alemã no desenvolvimento de Nova Friburgo. Mas antes, aqueles recados que eu sempre tenho a dar. Eu começo com os aniversariantes, que é uma tradição. Hoje é data festiva para minha querida sobrinha, né? Ela é a esposa do meu sobrinho Igor, né? Então é minha sobrinha, a Daniela Gran Luiz. Parabéns, Daniela, pela sua data festiva. Tudo de bom para você. Domingo também será data festiva, dia 18, para o sobrinho Natan do Couto Spit, filho da Marta e do Juscelino. Um abração para o Natan. Esse rapagão já é um rapaz hoje. Tudo de bom para você, que seus caminhos sejam iluminados. E ainda, na família do Modesto, na terça, dia 20, quem estará comemorando mais uma data festiva será o meu querido irmão Gilberto de Souza Aroca. Um abração para o Beto Ovo. Tudo de bom para você, Beto. E não para por aí nas aniversariantes na família, não. Na terça, dia 20 também, será a data festiva para a mãe da minha norinha Roberta, a Luzia Sidneia Folia, a pessoa ótima. Um abração a Luzia pelo seu aniversário. Vamos agora falar de alguns friburguenses que também estarão comemorando suas datas festivas por esses dias. Por exemplo, hoje, dia 16, quem está comemorando mais um aniversário é o Leonardo Ache, né? O Léo, lá diretor da nossa rádio Nova Friburgo AM. Um abração para o Léo pela data festiva. Domingo, dia 18, será a vez do grande comunicador Mariozan Oliveira comemorar mais uma data festiva para o Mariozan. Um abração para o Mariozan. E no dia 21, quem estará comemorando, eu chamo ela da pessoa das mais alegres, esfuziante mesmo. Ela é uma colega também, uma comunicadora, que é a Marli Pinel, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Ela é uma pessoa que está sempre para cima, isso é muito legal. Marli, um abração para você. Vamos falar de eventos, e eventos aí, no domingo, nós temos, enfim, aí a feijoada da Campesina, né, que eu já venho anunciando há várias sextas-feiras. Será agora, nesse domingo, dia 18, das 12 às 15 horas, precinho camarada de R$15. Você pode levar quentinha para casa e com muita música, tá bom? A feijoada da Campesina já faz parte aí do nosso calendário gastronômico, e quem foi
volta, porque vale a pena. Falando ainda no domingo, dia 18, nós teremos o Arraiado Projeto Solução. O Projeto Solução é o projeto de judô que tem à frente o Coronel Espanha, né? Há 15 anos que ele vem fazendo um ótimo trabalho, ajudando a juventude friburguense, dando caminhos a essa juventude, né? Quem não sabe, o Arraiá será realizado ali na Via Expressa, ali perto da Praça Céu, a Praça Céu que eu sempre falo aqui, né? Então, se você puder prestigiar o Arraiá Projeto Solução, é legal, né? Tem música, Gilson Quinopo Forró e o DJ Patrick Giron, tá certo? Então, vale a pena aí apoiar o Arraiá do Projeto Solução. O outro que eu falo que não é um evento, mas é uma chamada, eu venho fazendo essa chamada já há vários meses, é para educação de jovens e adultos, lá no Colégio Municipal Rui Barbosa. Muita gente não terminou o ensino fundamental e precisa terminar. O mercado de trabalho hoje é muito exigente. Eu sempre falo, eu trabalho numa construtora. Antigamente, eu lembro quando eu comecei a lidar com construção nessa área, profissionais sem instrução, analfabetos, tinham vez. Hoje, infelizmente, não tem. São equipamentos, precisam ler, precisam comandar, enfim. Então, é uma boa oportunidade para quem ainda não terminou o ensino fundamental, até para ir mais adiante. Eu tenho amigos que se formaram já com mais de 60 anos em curso superior. Então, vamos lá, minha gente, é uma boa oportunidade lá em Conselheiro Paulino, no Colégio Municipal Rui Barbosa, Educação de Jovens e Adultos. Vamos agora falando das entidades que eu sempre peço apoio. E uma delas é a PAI, a nossa quarentona PAI. Tá? Ela precisa da nossa ajuda, por sinal tem que convidar a Dorinha, já tem um bom tempo que a Dorinha não vem aqui no programa, a gente precisa estar sempre estimulando, sempre mostrando um trabalho, para que a população ajude e também o poder municipal, né, se comprometa mais, né, que o grande problema da nossa prefeitura, e isso tem acontecido muito no atual governo, é a falta de respeito aos convênios, né, atrasa, enfim. Então temos que se ajudar e a PAI merece a nossa ajuda. É uma outra utilidade pública também que eu gosto de divulgar, é o disco de denúncia da Polícia Militar, que é o 2523-4590. É importante ajudarmos a nossa polícia a fazer a nossa segurança. Está lá na nossa Constituição que segurança é um dever do Estado, mas é obrigação de todos nós. Tem aí também o número do WhatsApp do 11º Batalhão, que é o 981-325273. Ô Marcolinho, não coloca hoje o disco Iluminação Pública, não. Não coloca não, porque eu estou meio cansado com uma coisa aí. A iluminação pública ficou parada uns 8 meses, o prefeito aí contratou uma empresa, mas me incomoda essa história de que a prefeitura não consegue fazer uma simples licitação para fazer contratar uma empresa para fazer a nossa manutenção da iluminação pública. Nós pagamos todo mês e não é barato, uma contribuição, esse trabalho não está sendo prestado. E essa semana saiu aí, né, na Voz da Serra, dizendo que a licitação que teria agora essa semana deixou de acontecer, porque uma empresa, tem sempre uma empresa, né, que estornou um dos itens do edital. Talvez a empresa tenha até razão, vá lá saber, né? E o TCE também é uma outra figura, né? Esse TCE que teve um monte de conselheiros presos, né? Porque não faziam coisas boas, agora também, eu não sei, eu não vou ficar julgando o trabalho do TCE. De repente os editais são ruins mesmo, mas pelo amor de Deus, agora para fazer uma licitação de um lápis, o TCE tem que dar um monte de pitaco. O que eu sei é o seguinte, não teve a licitação. E eu não consigo entender como é que uma prefeitura não consegue realizar uma licitação. Eu estou falando isso porque eu conheço essa lei, eu já lido com ela, eu dou consultoria nessa área. Fazer um processo licitatório dentro da lei não é difícil. É como se fosse uma receita de bolo, meu Deus. E parece que nessa prefeitura não dá para acreditar que não tenha profissionais competentes
para fazer um edital correto. A mim fica parecendo muito mais que o negócio é pagar a nossa contribuição de iluminação pública, fica com essas desculpas e o dinheiro não é investido na iluminação pública. É mais um engano que eu gosto, né? Não é possível, prefeito Renato Bravo, que no seu staff, no seu grupo jurídico, no seu grupo técnico, não tenha profissionais com capacidade de fazer um edital que não tenha problema junto ao TCE, que não tem... Eu conheço isso. O edital bem feito não dá. A empresa pode chiar à vontade, que se for bem feito não vai. Isso aí me cheira muito mal, muito esquisito. Como eu não acredito que existe incompetência total na prefeitura para fazer um edital, para mim, com muito boa vontade, eu estou querendo entender que o prefeito não está afim, quer pagar a nossa contribuição pública e não dá a contrapartida. Para mim é o famoso engano que eu gosto, né? Mas vamos lá. Então, por enquanto, volta a não dar o telefone da discriminação pública. Como também não vem fornecendo o número da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. Tá? Nós não temos ordem nas nossas calçadas, nas nossas praças, a nossa cidade é uma bagunça. Então, não posso dar um telefone de uma secretaria que eu chamo de dorminhoca. Agora, eventualmente, no trânsito está meio acordado aí, trocando uns sinais. Eu espero que continue acordada, né? Mas na parte de mobilidade, de ordem, eu prefiro dizer que é a Secretaria da Desordem, então sem telefone. Agora, tem o telefone da creche São José, não. Esses dados da creche São José, a conta bancária deles, esse eu forneço, porque é uma entidade que faz um bom trabalho, vem sofrendo com grande dificuldade, correndo risco de fechar, por falta de apoio da própria comunidade. E o que me espanta são os empresários que têm mulheres empregadas com filhas ou filhas na creche e não ajudam. Eu sei pela a diretora lá que poucas empresários de conselheiro ajudam, né? E ainda tem um problema do atraso nos repasses. Então, creche berçário São José vem passando um sufoco. Se você não quiser depositar, achar que não vale a pena, você pode fornecer material de limpeza. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, roda e pano de chão, que pode ser entregue lá na rua José Ernesto Quinus, 53, do Conselheiro Paulino. Vamos lá agora para o meu mantra, que já tem uns 4 meses, e parece que vai continuar por aí. É a Praça Céu, não é? Essa praça que começou a ser construída em 2012 está assim até hoje, ó. Dinheiro público jogado fora. Estava marcado para hoje, eu não sei, estava marcado para sexta-feira passada uma licitação através de uma tomada de preço para a contratação de uma empresa para recuperar uma praça que nem foi inaugurada, né, que é um espanto, né, recuperar uma coisa que nem foi inaugurada e terminar a praça. Eu não sei se foi realizado ou não, porque aqui em Friburgo, tanto o site da Prefeitura quanto da Câmara Municipal são sites que não gostam de informar, né? Eu tentei entrar lá para descobrir, você não consegue achar. É impressionante por que o prefeito Renato Bravo e o presidente Alexandre Cruz não faz com que os sites das suas casas de poderes sejam amigáveis, né? Que a população tire informação fácil. Eu não consigo entender. Hoje tem muita gente que consegue fazer um site fácil, amigável, e da Prefeitura, da Câmara não é. Então, não sei se essa licitação foi realizada ou não, não saiu nos meios de comunicação nem informação, e eu vou continuar falando da Praça Céu, que não sai, né? Outro registro que eu quero fazer, é rápido, mas eu acho importante, porque me incomoda muito quando o homem público prefere, em vez de falar a verdade, ficar jogando conversa fora para a população. Tá, não fala a verdade. Vamos lá o que eu quero dizer. Sabe-se lá por que razão o transporte público em Nova Friburgo deveria ter passado por um processo licitatório já há muito tempo, porque o contrato já venceu, e esse processo licitatório não sai de jeito nenhum, é mais uma licitação que não sai, né? Então, de certa forma, como é um serviço essencial, né, não pode ficar sem transporte público,
A falta de uma licitação, a falta de um contrato, nos colocou de joelhos perante a concessionária. Não tem jeito, vai fazer o quê? Vai mandar a concessionária embora? Quem vai fazer o transporte, não é? Quer dizer, mais um problema de licitação. Mas vamos lá. Evidentemente que a nossa concessionária merece críticas, tem pontos negativos e a gente deve cobrar. Mas uma coisa, a gente não pode ficar mentindo para a população. Tá? Como qualquer processo de empresa, eu trabalho numa empresa, inclusive trabalho nessa área, eu que faço a gestão financeira dos custos da empresa, nós temos um processo de infração que no Brasil, hoje, em função de alguns anos, né, ele é baixo, mas existe. Tá? É um processo de infração aí 3%, 4%. E claro que essa infração atinge a concessionária. Até porque um dos principais insumos dele, o óleo diesel, sobe mais do que a inflação. Então não adianta achar que o preço das passagens não vai aumentar. Até porque na nossa cidade, já se sabe, são dados, praticamente metade de quem usa o transporte público urbano não paga. Se uma metade não paga, a outra metade vai pagar. Não tem milagre. Essa história de gratuito, né, grátis, não existe. Existe ato solidário. Eu quero ajudar uma pessoa, tiro do meu bolso, mas é solidariedade. Agora, empresas não. Empresas, elas existem para o lucro. Então, tem que ter resultado. Então, não adianta achar que a passagem de ônibus não vai subir. Vai subir em Friburgo, vai subir em qualquer lugar. Só não vai subir o dia que não tiver infração. Isso não existe. Tá? Eu sei que ninguém gosta de pagar preço mais caro de nada. Eu também não gosto. Eu não gosto também, não. Se pudesse andar de graça, eu adoraria. Mas não funciona assim. Tem custo, sim. A passagem tem custo. E a semana aí o prefeito concedeu um aumento nas passagens. A gente não sabe exatamente se o valor é o mais correto ou não, até porque as planilhas de custo parecem um segredo de Estado. Mas que tem que ter aumento, tem. Falar que não tem é demagogia. É jogar a conversa fora, é querer falar bonitinho para o povão. Tem que ter. O próprio funcionário da FAO quer aumento de salário. E o que me incomoda é que eu vejo, inclusive, vereadores. Olha, nós temos que baixar um decreto legislativo proibindo aumento. Por que eles não começam, então, com o próprio salário deles? Volta o salário de R$5.000 que era lá atrás. Vamos parar com essa demagogia. O que eu penso que a Câmara tem que exigir é que se apresente uma planilha de custos. Aí sim, vamos analisar os custos, como é que estão. Agora, ficar com essa conversa fiada de decreto legislativo para assustamento, isso é conversa para a eleição do ano que vem. Agora mesmo eu passei ali, o trânsito estava engarrafado, e um bobalhão ali na rodoviária urbana estava falando sobre isso. Não, tem que congelar preço de passagem. Não existe essa história de congelamento. Congelamento já mostrou o seguinte, isso não funciona. Tem custo. Alguém tem que pagar pelos custos. Eu não estou aqui. Para mim é muito mais prático chegar e falar igual esses políticos demagogos. Ah, não deve ter aumento. Mas eu sei, eu sou uma pessoa responsável. Eu sei que tem. O que a gente tem que saber é qual é o valor correto. Vem com esse discurso, um ano antes das eleições, um decreto legislativo, e me perdoe que tem vereadores que estão propondo isso, são pessoas que eu respeito, mas pelo menos estão se mostrando totalmente desinformados. Outros são demagogos mesmo. Tem muita gente que gosta de falar aquilo que ela acha que o povo quer ouvir. Claro, ninguém quer pagar aumento. O empresário que tem seus empregados, fornece o vale de transporte, não quer. Mas ele existe. Então vamos parar de mentir. Fala a verdade para a população. Fala a verdade quantos. Mostra essa planilha para a gente. Quantos por cento não pagam a passagem? De onde sai? Sai do bolso de quem usa. Não tem milagre, não. Não existe almoço de graça, não. Então vamos parar com essa demagogia barata. Quem acha que vai fazer a mesma coisa no restaurante que ele vai almoçar, não pode ter aumento, não funciona assim. Nós vivemos num país que tem inflação. Está controlada, é baixa? Mas ela existe. Enquanto existir, vai ser repassada para os custos, sim.
O resto é conversa para boi dormir, é mentir para a população. E isso eu não aceito e não faço. Eu sei que muita gente... Modéstia agora está defendendo a empresa. Não, estou defendendo a verdade. O que eu penso que a Câmara tem que fazer é solicitar à Prefeitura que apresente a planilha de custo e avalie. Ver se tem algum exagero. Agora, vem com um discurso que não pode, só porque é para agradar a população. Minha gente, vamos parar de enganar o povo, né? O povo somos nós, eu também me sinto enganado nessa hora. Isso posto, vamos falar do que vem funcionando há quase 200 anos, que é o trabalho que os nossos irmãos que partiram da Alemanha começaram a fazer aqui em 1824 e continuam fazendo até hoje, né? Até hoje nós temos esse trabalho. Ele já teve, digamos, uma força muito maior quando foram criadas grandes indústrias, mas nós temos uma grande colônia, com ela que nós vamos falar. Eu estou recebendo o presidente, né, Edmilson Schneider, a quem eu agradeço a presença, a primeira vez no programa. Eu falei que o convite tem a ver com o seu trabalho, que está sendo muito bem visto na cidade, e várias pessoas me sugeriram o programa. E eu sempre falo, eu gosto de fazer programa com quem está fazendo a diferença por duas razões. Uma é para prestar uma homenagem, e a outra é para estimular que outros façam o mesmo. Uma boa noite e obrigado por ter vindo. Boa noite, Modéstia. Agradecer o espaço do seu programa, Pensando Nova Friburgo, agradecer a TV Zoom. É um prazer muito grande estar aqui como militante cultural, como militante da comunicação da cidade e principalmente como militante da história da cidade, que eu estou hoje presidente do Centro Cultural Teuto Friburguense e além de ser uma representação da minha própria família, da própria imigração alemã em Nova Friburgo, é uma representação friburguense e que a gente tem orgulho de estar falando da história da nossa cidade. Eu acho muito importante, você acabou de colocar aí diversos assuntos, diversos temas importantes da cidade, que ela só tem levado prejuízo, e eu entendo que isso está sendo praticado por falta de informação, por falta de conhecimento, por falta de um olhar carinhoso para a cidade, por falta de competência mesmo de saber que uma cidade que tem uma referência histórica tão importante e nada disso é avaliado, infelizmente, para a nossa classe política há muitos anos aqui em Nova Friburgo. Parece que eles não leem história, não. Edmilson, vamos viajar pela história, né? A história oficial, pelo menos, né? E eu acredito nela. Eu era amigo de um grande historiador friburguense, que era o Rafael Jacu. Rafael Jacu. Ele era uma pessoa amiga, eu trabalhei com ele. Inclusive, foi meu chefe, né? Vamos começar com 1824, né? Até hoje, a chegada dos alemães em 24 suscita algumas discussões. Não para mim, mas suscita por aí. Eu já ouvi fora de Friburgo isso, pelo menos. Primeiro que Nova Friburgo não teria sido o primeiro núcleo da colonização alemã no Brasil, mas sim São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Nós conversamos até antes, que eles defendem isso, que eu já fui lá e ouvi isso deles. A segunda é uma questão que muita gente fala, que os primeiros alemães não eram agricultores, mas eram militares. Quem eram os alemães que chegaram aqui em 1824? Você mesmo já disse que a sua família chegou nessa época. Exatamente. Primeiro, a questão da data, São Leopoldo até divulga como a primeira imigração, mas a data que eles divulgam é 27 de junho. E a nossa data, o nosso documento foi feito em maio de 1823, em Frankfurt, e a nossa chegada aqui no Rio de Janeiro é 3 de janeiro de 1824 e a nossa marca em Nova Friburgo é 3 de maio de 1824. Então, por aí já se nota que pela questão da data do calendário, a nossa imigração foi assinada por Dom Pedro I, é oficial do governo brasileiro e sim, se a data deles é 27 de junho, a nossa é 3 de maio, nós somos a primeira imigração. E aí uma questão de divulgação, até de contatos mais estreitados com Brasília, com o chanceler, com a embaixada e tudo isso vem dessa forma acontecendo. Mas a gente tem esse documento, a gente está trabalhando para também esclarecer isso para o Brasil inteiro, até porque o nosso documento é um documento do governo federal e a gente tem muito, muito orgulho desse documento também ter sido assinado por Dom Pedro I para que nossas famílias tomassem rumo ao Brasil e chegar aqui em Nova Friburgo. Exatamente como você falou, a promessa no contrato que foi elaborado em 1823, em Frankfurt, é de que nós seríamos recepcionados na Bahia, que teria sido construídas 2 províncias para recepcionar essa imigração alemã na Bahia.
E, na verdade, Dom Pedro I queria, ele queria, na verdade, soldados para o exército. A preocupação dele era de reforçar as fronteiras do Brasil com medo das invasões napoleônicas na Europa. A corte portuguesa já estava no Brasil devido saindo dessas intrigas na Europa, né, de Napoleão Bonaparte. E aí ele promete, né, essas províncias na Bahia para recepcionar. E ele queria soldados para o exército. Então vieram soldados, a maioria desses 2 primeiros navios que vêm para o Brasil, que chegam no Rio de Janeiro em 3 de janeiro, a maioria eram soldados, eram homens para o exército, que foram direcionados para os batalhões e foram para as forças armadas para ajudar nas fronteiras do Brasil, que era uma proposta, era uma preocupação do imperador. E as famílias que vieram juntos, que na hora da negociação não deu para trazer só os homens, né? Vieram as mulheres e as crianças também. E aí vieram mais 342, né, nessas famílias, mais 342 pessoas que vêm aí, grande quantidade de famílias que chegaram em janeiro de 1804 no Rio de Janeiro e ficaram 3 meses acampadas nas praias de Niterói sem saber para onde ir, porque as províncias não haviam sido construídas e não tinha para onde ir, ou voltaria todos para a Alemanha. Nesse meio tempo, dessa estadia, desse acampamento em Niterói, o que aconteceu? Que Dom Pedro toma conhecimento que aqui em Nova Friburgo, nem era Nova Friburgo, era uma vila que tinha sido construída com 100 casas para os suíços, estavam essas casas abandonadas e largadas, que eles não se adaptaram, tiveram dificuldades com adaptação na questão das lavouras, é uma terra muito montanhosa, foi divulgado também que não eram produtivas, e eles não se adaptaram, tiveram dificuldade na produção da lavoura e tiveram que abandonar e foram para outras regiões. Foram para Cantagalo, Sumidouro, Bom Jardim, São Sebastião do Alto, tanto é que a gente tem muitas famílias, né, suíças nessa região toda. E nessa situação, ele determina que essas famílias que estavam em Niterói, que tinham chegado da Alemanha, viessem para a vila. E aí, assim foi feito, até Cachoeiras de Macacu vieram, né, nos rios, né, em barcos, e, enfim. E de Cachoeiras para Nova Friburgo, no lombo de burro, morro acima, famílias inteiras para São Lourenço, e de São Lourenço aqui para o Paissandu, onde estava a maior parte das casas, né, que eram dos suíços, que foram entregues às nossas famílias. A minha família recebeu o lote 74, né, porque na região tinham vários lotes, várias casas. Recebeu o lote 74, onde hoje é Vargem Alta e é uma produção de flores muito importante, é uma referência econômica do município, inclusive. Então, eu acho que assim, o que é legal, a gente agradecer o seu programa mais uma vez, eu acho que é muito importante que a cidade tome posse, a população inteira, as instituições, os políticos principalmente, da verdadeira história, da realidade que essa cidade vive. Eu acho que quem se conhece, se reconhece muito mais. A cidade tem um potencial extremamente importante. A minha responsabilidade hoje, enquanto na direção do Centro Cultural, é estabelecer o que é verdade, o que você acabou de falar agora. Vamos estabelecer uma verdade para a nossa cidade, que ela vai se reconstruir de uma hora para outra, muito rápido. Agora, essa mentira estabelecida, eu acho que nesse contexto da imigração alemã, existe realmente muito folclore, existe algo que pode ser muito mais revelado, pode ser muito melhor para a cidade, pode alavancar a cidade muito melhor, até porque a gente sabe que a economia é estabelecida através da imigração alemã. Se hoje nós temos um polo de moda, nós sabemos que nasceu com o Otto Siemens dentro da Filó. Se hoje a gente tem um polo metal mecânico, a gente sabe que foi Hans Geiser que trouxe. Se hoje nós temos uma energia elétrica 220 diferenciada do estado do Rio todo, foi um trabalho de Júlio Zarpes, que foi o grande empreendedor nessa cidade, foi o grande homem que traz vários outros empresários para Nova Friburgo. A nossa energia é do ZZ20, é especificamente para tocar os motores que na época estavam vindo todos da Alemanha. Então a cidade é toda muito bem construída no seu perfil histórico, no seu perfil de valores. E a nossa imigração, assim, a gente tem orgulho muito de falar disso, quando a gente sabe que esses grandes empresários chegaram trazendo emprego, moradia e educação. Está no intervalo? Vamos para o intervalo, que aqui quem manda são eles, né? Voltamos daqui a pouquinho. Muito bom. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo.
É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. Nova Friburgo Mais Verde. Vamos economizar energia. Escolha sempre aparelhos que economizem energia com a classificação A. Após recarregar o celular, não deixe o carregador na tomada. Retire da tomada os aparelhos que não estejam sendo utilizados. Sempre que sair, apague todas as luzes e desligue todos os aparelhos. Aparelhos ligados em modo espera podem representar um consumo de até 12%. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos. Apoio EBMA. Bem, estamos voltando, retornando essa conversa com o Edmilson sobre a importância da migração alemã. Aí nós vamos dar o pulo, né, que você começou a falar, né, que foi o pulo dos grandes empresários, né, as grandes indústrias que chegaram aqui, alguns no final do século XIX, no início do século XX. Vamos falar rapidamente sobre essa, porque isso foi de uma importância. Hoje eu estava comentando com uma pessoa que eu era muito criança, mas eu lembro que Friburgo era a cidade dos tamancos por causa das nossas indústrias, né? Os trabalhadores usavam muito tamanco, né? Então era muita gente empregada nas nossas fábricas. Eu gostaria de falar desse período, desses grandes nomes que chegaram e transformaram a nossa cidade. É um período muito rico, realmente, é um período de muita força de vontade, de muito querer, de muito estabelecer uma conduta cultural, educativa, profissional, de valores, de economia. Acho que isso veio um pacotão muito importante para Nova Friburgo, chegando junto com a energia elétrica, que não tinha também na cidade. Nossas famílias que chegaram em 1824, no mínimo 80, 90 anos, resistiram sem energia elétrica. Então foi uma resistência muito importante. Eles vêm para essa região exatamente porque já tinha uma base da imigração alemã, já tinham todos esses povos, essas famílias estabelecidas já há mais de 90 anos quando eles chegam, há mais de 80, alguns que chegaram no final do século, e aí vem esse desenvolvimento econômico muito importante nos anos 40, nos anos 50, 60. A cidade já era uma potência econômica na região, no estado do Rio de Janeiro e para o Brasil, tanto é que Otto Simes, Maximiliano Falck e Júlio Arbes eram considerados a trindade teutônica no Brasil. Né? Getúlio Vargas visitava Friburgo mais vezes que outros presidentes, que nem visitam até, pela importância desses três homens. Esses três homens deram uma importância econômica para a cidade muito grande, para a região toda, tanto é que todo mundo sabe hoje o tamanho da economia de Friburgo, é um polo econômico, continua sendo um polo econômico, mas tem aí toda essa referência da história da imigração alemã, o desenvolvimento das grandes fábricas. Hoje a gente vê aí o tamanho de uma Ipu, você imagina um prédio daquele com 3.000 funcionários, dando emprego, dando renda, dando capacitação, e isso tem que ser visto hoje, de uma certa forma, até mesmo para restabelecer aquele prédio, trazer ele de novo para a população, estabelecer um conceito de histórico, de valores para a cidade. Você vê hoje o Espaço ARP se remodelando, se reinventando, mas tem ali todos os valores da imigração alemã, a própria Filó também se reinventando, universidade. Eu acho muito importante que esses prédios sejam mantidos vivos, a sua arquitetura, a sua história, os seus valores. Eu recebo turistas lá na Praça das Colônias todas as semanas, finais de semana inteiros, e todo mundo comenta e fala sobre esses grandes investimentos, dessa grande importância desses três homens e de muitos outros, como o Hans Geiser, que veio, o Richard Innes. A gente tem hoje aí uma representação importante na cidade, que assina pelo consulado, que é a Bárbara Josephine Rosen, e o marido dela foi contratado nos anos 80 para ser também um dos grandes executivos da Filó, que é uma pessoa que convive com a gente, está sempre no Centro Cultural. Então a gente tem um perfil alemão estabelecido de verdade. É uma verdade de Nova Friburgo, não é uma verdade só para nós que temos a descendência alemã. É uma verdade para o município. Eu acho muito importante, a gente vem falando desses valores, que a população tome conhecimento, tome posse dessa informação, que a política da nossa cidade tome posse dessa informação, que se estabeleça critérios de desenvolvimento com pesquisa, com números, com estatística, não com essa coisa jogada que é hoje, que se faz marketing político apenas para estar no poder. E a gente tem uma cidade extremamente rica, é uma questão de parar um pouquinho, sentar, observar, ouvir, pesquisar. Tantos programas que a gente está vendo aí na televisão friburguense, a cidade tem um perfil de mídia muito bacana, vários jornais, várias
nem jornal nem tanto, mas vários canais de televisão, como você está aqui agora fazendo, e que pode estar mostrando essa realidade da cidade. Eu acho que aí a grande busca de Nova Friburgo é se reencontrar, na verdade, que a gente vê isso atualmente. E eu acho que esse perfil está todo, eu vejo assim, ele muito estabelecido dentro do procedimento da nossa imigração aqui, eu vou dizer desde 1824, porque houve uma resistência muito importante, e no final do século, início do século XX, quando chegam esses grandes empresários, essa informação que já estava aqui viva, trabalhando, buscando o melhor para a cidade desde 1824, com referências, né, da imigração alemã, com os valores do povo alemão, se estabeleceu, continuou e veio trazer o grande desenvolvimento da cidade. Isso é algo que tem que estar na boca de das instituições, das escolas, né? Eu acho que a cultura friburguense ela tem que borbulhar de uma certa forma muito mais responsável com a própria história da cidade. Eu acho que essa é uma grande cidade que a gente tem que curtir, aplaudir, homenagear e mostrar seus valores. Eu acho que tem aí hoje vários outros povos que trabalharam, que deram sua participação, mas a minha responsabilidade hoje de estabelecer um conceito de verdade é muito sério e é muito honesto de falar disso por Nova Friburgo, não por nós, pela nossa imigração simplesmente, mas a cidade tem esse potencial e ela merece ser divulgada dessa forma. Edmilson, nós tivemos uma questão aí, né? Não sei o que você possa falar a respeito, né? Nesse meio caminho aí, né? Não aconteceu só com os alemães, aconteceu também com os italianos, né? Com os japoneses, que foram as guerras, né? E o importante disso tudo, que me parece, é que apesar de tudo, né? Se houve um problema naquele momento, mas ao longo da história isso ficou no passado, né? Assim, está na história, realmente está na história. Nós, a gente conversa sobre isso. Esse assunto vem sempre à tona na Praça das Colônias. Tem até turista que pergunta como que nós reagimos, como que aconteceu isso com as famílias e tal. Muita gente foi preso, diretores dessas fábricas mesmo foram levados para o sanatório naval, depois foram levados para o Rio de Janeiro, para Niterói, né? Segundo algumas informações, foi para proteger, enfim, só que foram presos, aquela coisa toda. Alguns imóveis, né? A gente está divulgando isso, está falando isso. A Sociedade Esportiva, por exemplo, era o clube da imigração alemã, um clube que foi construído, inclusive com verbas, com dinheiro de Hans Geiser e também de Otto Siemens, da Filor, que emprestaram dinheiro, fizeram todo um processo para a imigração, para os adeptos, para aquele povo ter a sede esportiva e ter a sede social e trabalhar, estar unidos junto, né? E houve aquela picuinha, lógico, tinha alguns que estavam aí fazendo discursos, né, pelo nazismo, ou por Hitler, e aquela situação toda, e houve realmente esse abafa aí, essa situação que o governo Getúlio Vargas, o Brasil estava aí do lado da Alemanha até na reta final, depois pula para o lado dos Estados Unidos e acaba que no final das contas sobrou aqui para uma importante imigração da cidade que já estava aqui há mais de 100 anos depois da guerra, né? Então a relação da imigração com a cidade não era estritamente de vínculo do que estava acontecendo na Europa naquela época. Então a gente vê isso de uma certa forma diferenciada, mas a gente sabe que como a sociedade foi tomada, o clube foi tomado, era da imigração alemã. E ao outro casarão também, que não era nem da imigração, mas foi fechado também por ter alguns membros, né, que falavam, que discursavam, que estavam ali também apostando naquele líder, né, da Alemanha, que para o Brasil naquele momento não era importante ter esse tipo de comportamento aqui na cidade. Então acredito que isso inibiu um pouco também o próprio trabalho de valores da própria imigração, dos valores históricos, mas hoje em dia não é dessa forma que a gente quer discutir. Hoje nós vamos discutir o belo, o lúdico, o que tem valor, aquilo que trouxe a importância da cidade, aquilo que a gente reconhece que Nova Friburgo precisa se reconhecer através do trabalho da imigração alemã. Então, eu acho muito importante e tenho maior tranquilidade de falar que nós estamos fazendo um trabalho extremamente importante, sério, honesto e que está frutificando legal. A gente está vendo os valores, as pessoas aplaudindo e gostando, se interagindo, e acho que é uma verdade de Nova Friburgo. Essa cidade é muito mais linda do que ela vem se apresentando, na verdade. Ela é muito mais bonita em todos os sentidos. A sociedade, eu posso falar bem, por sinal, ela está prestes a completar 100 anos, dia 21 de junho de 2021. Porque eu fui presidente do clube. Ah, então. Eu presidi durante 20 anos, eu participei da política muito perto. Nós mesmo, na época, fizemos um livro sobre a história da CEF, né? Conheço aquelas atas. Qual é o nome do livro? Eu tenho que lembrar, eu tenho ele em casa. Quem fez o livro foi um irmão do
do Nilcim da Silva, você sabe quem é, Ah, né? tá. Ele que escreveu na época pra Escreveu gente. o livro. Ele escreveu. Eu tenho esse livro. Mas a história da CEF, as nossas atas, né, contavam bastante essa história. Tem tudo lá, Tem tudo lá. Que Isso bacana. aí, se você tiver interesse. Hoje eu não tenho ligação mais com o clube, eu deixei de ser sócio. Mas durante mais de 20 anos eu fiz parte das direções, do Conselho Deliberativo, Consultivo, Fiscal, fui presidente. E como eu gosto de história, a gente vivia mexendo nisso, né? Muito bom. Então a história é uma história muito interessante já da CEF e fala muito sobre esse período, né? Exatamente. Porque foi... O período da guerra, o que aconteceu com o clube, foi obrigado a mudar de nome. Exatamente. Ele teve que abrir para a Sociedade Friburguense. E fala também até da construção da quadra de punho-bol, né? Isso, exato. Os esportes são alemães, na verdade. O bolão. O bolão, o punho-bol, o bolão. São dois esportes que os alemães que trouxeram, colocaram aí. Exatamente. Você vê que a arquitetura do prédio também... né? Toda a história, uma história bonita, assim. Eu acho legal também comentar, para a gente vir observando esse comportamento todo, e a CEF tem esse perfil histórico, que a gente tem trabalhado, inclusive, isso, já desde o ano passado, a gente até convidou... o atual presidente da CEF, ele tem... Schlup. Schlup. Ano passado nós já havíamos convidado, inclusive, o pessoal para estar junto com a gente nos 200 anos, para passar na Alberto Braun, que a gente começou a fazer essa integração de tudo que tem essa referência alemã, a gente quer nesse pacotão junto com o Centro Cultural Teuto. Mas na época, me parece que eles estavam em época de eleição, alguma coisa, e não foi possível fazer isso aí. Mas a gente tem conversado, eu falei com o Schlup, eu acho que é muito importante, eu acho que a CEF é um clube... É um pedaço da história da imigração alemã que ajuda até a esclarecer a vida da cidade. Claro. As atas, os documentos que tem lá são importantes. Inclusive, a gente tem a notícia... Nesse livro que você cita, eu tenho esse livro, não estou lembrado o título agora também, ele diz, né, que foi por ordem de Getúlio Vargas, Amaral Peixoto veio, fechou, trancou, prendeu alguns diretores. Foi. E aí depois houve uma invasão, e nessa invasão o Amaral Peixoto nomeia um dos invasores para estar trocando o nome das atividades, isso deu a sequência. Ela chegou a ser Sociedade 21, exato. Depois virou Sociedade Esportiva Friburguense. E isso aí é muito importante para esclarecer. Acho que muito bom que a CEF esteja muito dentro desse pacote alemão, junto com o Centro Cultural, porque é um pacotão friburguense, na verdade. A gente vai rápido no intervalo? Voltamos daqui a 2 minutos. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. De segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, Davida Show com Davi Rangel. Informação, música, entretenimento e a sua participação. Davida Show, de segunda a sexta, de 8 às 10 da noite, na Sucesso FM, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Bem, estamos retornando, conversando hoje sobre a importância da imigração alemã para Nova Friburgo. Vamos chegar aos dias de hoje, né? Essa história é rica, a história alemã, mas os dias de hoje. Eu tenho conversado com representantes de várias colônias, né? A gente conhece, né? E o que eles têm me dito, eu não sei se acontece com vocês lá, é que os descendentes hoje, eles não valorizam tanto essa história como eles gostariam, né? Isso aí vale para os italianos, espanhóis, libaneses, né? Japoneses, portugueses mesmo que já estavam aqui.
E por aí vai. Como é que você está lidando, vocês lidam com a situação? Você entende que, por exemplo, os jovens descendentes alemães têm se interessado por esse assunto, por exemplo, participam dos seus trabalhos? Na verdade, participa, né? Porque nós temos o grupo de dança alemã, inclusive vai estar agora dia 24 no Festival de Chocolate, em Conquista, e dia 25 representando o município de Nova Friburgo no Salão Estadual de Turismo no Rio de Janeiro, no Pier Mauá. Nós temos hoje descendentes do grupo de dança que nós já estamos trazendo para dentro das diretorias e dos conselhos. Então, assim, eu acho existe um desmonte, tá? Eu entendo que é verdadeiro, existe um desmonte generalizado na cidade de uma maneira ampla, tá? Não é só na questão de valores. Eu vejo muito isso na política, na educação, na cultura, de uma maneira geral, isso está estabelecido há muitos anos, né? Só que, assim, o meu trabalho de militância hoje à frente da imigração, a gente está restabelecendo, primeiro, o conceito de valores, né? Então, a gente tem lá, como a gente tem uma representação oficial do Consulado Alemão no Rio de Janeiro, que é a nossa diretora de Relações Diplomáticas, nós temos aí o Consulado Alemão no Rio de Janeiro todos os dias. Mora aqui na cidade, é residente aqui. Então, para a gente, nós temos orgulho disso, nós queremos essa informação que ela ajude a cidade, que ela contribua com a cidade, e nós queremos que mais alemães, mais pessoas estejam juntos. Eu vejo que tem muitos, a maioria está com dificuldade, sim. Nós temos toda a questão de legalização estabelecida, nós estamos fazendo projetos através da lei de incentivos fiscais, tanto estadual como federal, nós temos o alvará definitivo na nossa sala, nós temos uma estrutura hoje motivada. Isso aí é outra coisa que eu pergunto a você. Pelo que eu sei, só a colônia alemã está trabalhando Exatamente. Lá. O que você fez para você conseguir os outros não? Eu acho que é uma questão de militância, Modesto. A gente sabe das dificuldades, mas é uma questão de se colocar, uma questão de se achar membro da história, de ser responsável pelo aquilo que você pretende ou quer representar, ou se acha que representa, e tomar atitude. Nós temos uma responsabilidade, nós temos um conceito, nós temos um apreço pela história, nós temos respeito à nossa história, e nós queremos que isso seja divulgado todos os dias, nós queremos que isso faça parte da vida do friburguense, nós queremos dizer que a imigração chegou aqui em 1824, nós queremos dizer que ela está presente, vai continuar presente, mostrando valores, mostrando cultura, mostrando educação, mostrando procedimentos e respeito, principalmente, que eu acho que quando a gente fala de respeito da história da cidade, ou das nossas famílias, ou da nossa imigração, a gente estabelece um conceito geral para a cidade inteira. Eu acho que isso falta muito hoje na cidade de uma maneira generalizada. Acho que político principalmente tem que se rever hoje para se colocar candidato ao próximo mandato, ou às câmaras de vereadores, uma situação extremamente crítica que vem acontecendo, de valores, tá? A gente não enxerga isso, e nós lá estamos trabalhando com valores, com respeito, com ética, com dignidade, com documentação, e para chegar lá na nossa porta, bater e ser atendido. O que vocês estão conseguindo oferecer lá? O que uma pessoa, por exemplo, que queira conhecer essa história da alemã, como você está me contando aqui, o que ele vai encontrar lá na sala 7, né? Sala 7, O que ele vai encontrar lá com vocês? O que vocês estão fazendo? Então, é muito interessante, porque primeiro que ele vai encontrar a história, ele vai encontrar a literatura da própria cidade, mostrando os documentos da nossa imigração, as fichas de embarque de cada família que veio, de todos esses documentos, o contrato de Dom Pedro I, feito em Frankfurt, pelo major das Forças Armadas, que é Major von Schäfer, das Forças Armadas, que vai para a Alemanha fazer esse contrato. A gente mostra isso, os turistas ficam encantados com a história. Nós temos lá hoje, já funcionando há mais de um ano, o grupo de dança se apresenta profissionalmente há mais de um ano, antes da Praça das Colônias retornar, com a nossa gestão que já tinha assumido logo por ali, com a praça fechada ainda. Nós já estávamos usando outros espaços da cidade, pedindo emprestado uma hora uma secretaria, outro espaço, mas estava com o grupo já resgatando. Aulas de alemão, que muitos anos que não estava funcionando, já está funcionando, aula de alemão para iniciantes. Estamos iniciando, tem uma turma nova que começou agora, tem 1 mês, 2 meses no máximo. Tem uma turma que já tem 1 ano em andamento, né? E a gente vai entrar agora com Bauer Malerei, que é a pintura camponesa alemã, de recuperar móveis, de pintura de jarros, de vasos, e também a questão da música, né? Vai entrar agora, a gente está formando a banda alemã de música, que provavelmente já estará se apresentando em outubro, num contrato em Volta Redonda, e estará se apresentando aqui na cidade também. Então acho que a gente está com um procedimento estabelecido, e o máximo que a gente puder abrir agora de trabalho, nós vamos abrir, porque nós queremos que a cidade entenda, veja o nosso trabalho
trabalho entenda essa força da imigração alemã, mas no dia de hoje, presente, participativa, interagindo com a cultura, com a história, com os valores, com a política, por que não? Porque acho que a gente tem que avaliar a cidade politicamente nos seus valores históricos, porque hoje a gente não é avaliado de forma alguma politicamente. A gente só vê críticas, percas, a cidade perde politicamente todos os dias, todos os anos. Isso aí é uma fala que já está estabelecida, o senhor acabou de falar agora, diversos procedimentos, né, que não se acham perdidos, mas por quê? Porque não tem referência, não tem história, não se conhece, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Eu acho que esse procedimento hoje, do trabalho que nós queremos fazer, é para a cidade se interpretar, se reconhecer, se autoajudar e buscar essa luz fantástica que ela tem, que é de si própria. De valores históricos, de valores culturais, de valores étnicos. Eu acho que nossa imigração, nós temos esse compromisso. Eu vejo hoje muito meu compromisso de linguagem, de comportamento, estabelecido através de conhecimento. Quando eu falo de Hans Geiser, quando eu falo de Otto Simes, quando eu falo de Júlio Zarp, a responsabilidade de trazer algo que pode mexer com o comportamento da população. Eu acho que nós queremos mexer nessa zona de conforto que se estabeleceu há muitos anos na cidade, que não tem linguagem, não tem comportamento, não tem atitude, é tudo nos bastidores, é tudo quieto, é tudo para meia dúzia. E é uma cidade totalmente cultural, mas uma cidade que realmente tem um valor, que todas as comunidades, tanto as comunidades mais carentes, todos podem participar, interagir e ganhar com essa força da história da cultura alemã em Nova Friburgo. Eu acho muito importante e nós estamos muito dispostos a trazer isso para a população. Tem uma questão, a gente já está chegando, já ele vai me tomar o tempo, mas tem que falar uma coisa que é a Praça das Colônias. A Praça das Colônias, eu penso que foi uma ideia muito interessante. Eu fui lá muitas vezes, participei, por exemplo, de encontros gastronômicos das colônias. Tivemos a tragédia de 2011. Foi uma tragédia que atingiu muito forte, né, a região do Suspiro. Isso. Mas isso já se foi no tempo, a cidade se recuperou em muita coisa. E a Praça das Colônias não consegue. Um auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho, o que você acha que... Como é que vocês se sentem sabendo que vocês têm um espaço que podia ser melhor aproveitado? E eu responsabilizo nessa história os dois. A prefeitura, porque não é possível que a prefeitura não... Eu trabalho em construtora, nós estamos toda hora fazendo, atendendo às exigências do Corpo de Bombeiro. Não é possível que a prefeitura não consiga contratar técnicos que façam um projeto de segurança e antipânico. E os bombeiros, ao mesmo tempo, que é uma instituição que a gente respeita demais, bastante, mas na parte burocrática deixa a desejar que, no mínimo, tinha que estar vindo para a população dizer por que esse laudo não sai. Como é que vocês se sentem vendo aquele espaço que já foi inaugurado, reinaugurado e não consegue fazer os eventos? É uma situação bem complexa para a gente fica na expectativa de que isso vai acontecer, até porque nós estamos com o alvará definitivo da nossa sala, mas a nível de evento maior, na área externa, a gente não pode botar uma divulgação para receber 300, 400, 500 pessoas, né? O bombeiro não permite, não está autorizado. Então, o que acontece? A prefeitura, é uma questão política realmente, como você colocou, entendeu? Se ano passado, 26 de julho do ano passado, foi colocado para a imprensa que seria entregue à Praça das Colônias, que seria reinaugurada, que teria só a imprensa e para meia dúzia de pessoas, acabou saindo convite para diversos órgãos, para diversas estruturas, e a Praça das Colônias acabou enchendo, houve a fala do prefeito, houve a fala da Ascofri, e se entrega a Praça das Colônias de uma forma... vamos dizer assim, irresponsável. Claro, você não tinha autorização, entendeu? Não podia nem Irresponsável, porque na verdade, o que acontece? Foi feita uma obra, uma ampliação da obra, porque foi feito todo o telhado, né, foi reconstruído o restaurante que quebrou, mas o telhado é a ampliação da obra, e esse projeto não chegou até o Corpo de Bombeiro. Então o Corpo de Bombeiro está lá, ele está aguardando chegar, não tem nada para ele assinar, não chegou nada, ele não sabe nem que a obra existe. Né? Porque ele sabe que fizeram, mas não chegou o documento, ele não tem como assinar ou dizer que não pode assinar. Né? Então, é uma questão. Saiu agora, a gente está sabendo que o Marinho comentou, a Cultura, que já foi feita uma licitação, uma empresa já venceu a licitação para fazer o projeto. Aí, fazendo o projeto, vai ter que fazer a obra. Depois da obra é que o bombeiro vai tomar reconhecimento do que foi feito e pronto para poder assinar alguma coisa. E então, aí nós vamos levar alguns anos com isso. Exatamente. Essa é a grande preocupação. Eu acho que, como a gente vem falando, eu venho discutindo essa questão de cultura e de história, até porque eu sou militante e gosto muito disso, eu acho que uma responsabilidade, a gente tem que estabelecer para a cidade uma responsabilidade para hoje.
Não adianta você achar que está fazendo algo para amanhã, ou que você já fez algo ontem que hoje não interessa. Acho que a cidade tem que viver ela não vive o presente há muitos anos. Ela vive de enganação. A gente vive uma enganação estabelecida na cidade há muitos anos. Uma cidade que não evolui, que não sai do chão, que não voa, que não cresce, que não se estabelece. Existe uma política extremamente ineficaz estabelecida, né? A gente vê que os gabinetes estão sempre bem lotados, bem cheios, mas do gabinete para fora, da calçadinha para fora, a gente não tem atitude política alguma para nada nessa cidade há muitos anos. Então, isso está estabelecido, mas é um conceito que se estabeleceu por falta de militância, por comportamento, como até a gente falou nos bastidores, falta um empenho mesmo da população, falta um empenho maior das militâncias, das representações. Hoje, muito pouco se representa para a discutir a cidade na cultura, na história, no turismo, no lazer, no esporte, muito pouco se representa. Então, isso tem que ser, de uma certa forma, revisto pela cidade, mas com valores históricos, com quem realmente conhece a história da cidade para restabelecer isso. Uma das formas, lá são quantos? Quer dizer, 10 lojas. 10 lojas que nós trabalhamos com 10 colônias, isso. né? Uma das formas de pressionar o governo a fazer a coisa direita, porque eu estou falando, né? Quando se fala em licitação no atual governo, eu me arrepio. Porque eu vou te contar uma coisa, eu nunca vi como é que eles conseguem que tanta licitação não possa ir para frente. Então, eu sempre fico com as barbas de molho. E olha que eu conheço a legislação, que é uma área que eu, inclusive, dou consultoria. Mas seria uma ajuda importante se as outras 9 colônias fizessem o que você fez. Tá bom, não dá para fazer evento, mas dá para receber pessoas na sua sala, que tem alguém ali que mostra essa outra parte histórica. Todas as colônias têm história para contar, todas têm. Então aí é necessário, quando eu falo que eu trago, você está aqui hoje, para prestar uma homenagem ao que você está fazendo, que é digno de respeito, obrigado. E ao mesmo tempo para incentivar essas demais 9 colônias a fazer o mesmo. E eu sei que eu não conheço, digamos, quem está à frente de todas, mas conheço algumas. São pessoas extremamente interessadas na cidade. Então vamos povoar, mesmo que seja individualmente, a Praça das Colônias, porque é uma forma de a imprensa ir mais para lá, pressionar o senhor prefeito a esse projeto sair do papel, andar, pressionar o próprio Corpo de Bombeiro, dizer o que está faltando. Está faltando tudo? Então diz que está faltando tudo. Eu acho que isso é uma questão tão importante da Praça das Colônias, que quem tinha que estar conversando isso era o prefeito e o comandante do sexto grupamento. Eles é que tinham que estar resolvendo isso, sem desrespeitar os outros técnicos. Porque é uma área importante. E nós estamos falando de um complexo sem teatro, né? Tem mais coisas ali. Tem ali um espaço muito importante, o turista chega toda hora. Pois ali. E a gente fica falando aí que nós somos uma cidade turística. Eu falo que nós temos potencial turístico, mas cidade turística a gente está muito longe ainda, né? Então, eu acho que é importante. Você, para mim, é um exemplo a ser seguido. Obrigado. Né? E eu espero que os outros sigam o seu evento. Rapidamente, você tem alguma coisa que você imagina que você faz parte dos seus sonhos, por exemplo, daqui a 6 meses, 1 ano, alguma coisa a mais que você quer acrescentar no seu cardápio? Com essa militância cultural que eu tenho hoje, eu quero ter a oportunidade de discutir a cidade politicamente. Eu acho que a gente tem trabalhado, a gente tem lutado para mostrar isso, para estabelecer o que é verdade em Nova Friburgo. Quando eu digo que a cidade é uma cidade extremamente importante, cultural, histórica, mas vive de muita enganação, vive de muita mentira, vive de muito faz de conta de ser e de estar politicamente correto nessa cidade. Isso já ficou feio, já está feio demais, já passou dos limites do que a cidade poderia estar ganhando e já passou dos limites do que ela pode continuar perdendo. Então eu acredito, já coloquei meu nome à disposição, caso tenha um interesse em alguma legenda para o ano que vem, estar candidato a prefeito também. Eu acho que essa cidade tem que ser discutida com respeito, com ética, com dignidade, com honra e com responsabilidade. Algo que não vem acontecendo há muitos anos. A quantidade de informações que se tem, de críticas que a gente tem ao longo de muitos anos, tanto de legislativo como de executivo, já virou cultura local. Então, acho que está na hora de mudar o comportamento. Eu penso que a gente tem que mudar o comportamento de todos. Nós temos que fazer com que a classe política seja diferente e nós, cidadãos, temos que ser diferentes também. Nessa discussão,
não ficar sendo levado pelo embrulho. Exatamente. É um embrulho enganoso, mentiroso. Nós estamos sendo levados por um embrulho e a gente não está olhando o conteúdo. Exatamente. E se comportar também mais como cidadão, né? Porque a gente faz coisa na rua que vou te contar uma coisa, né? É só ver como a gente trata a nossa cidade, como a gente maltrata a nossa cidade. A gente está sem direção, né? Nós estamos meio perdidos, né? Perdidinho mesmo, muito tempo. Nós temos falta norte. Eu acho que se perguntar a alguém, ninguém sabe onde é norte, sul, não sabe nada. Eu espero que você tenha sucesso nos seus sonhos, porque os seus sonhos são sonhos de Nova Friburgo. Tá bom? Muito obrigado. Quero agradecer lá ao Marconinho. Quer dizer que semana que vem você já estará de férias? Eu vou dar um jeito de melar essas suas férias, hein? Agradecer ao Marconinho por entrar de férias. Você conhece Miguel Ruiz? Miguel Ruiz me encheu a paciência, que disse que eu troquei seu nome semana passada. O Miguel Ruiz, deixa de ser chato, ele é o Jacques que está aqui, eu agradeço o Jacques pelo carinho, tá bom? E já aproveito e mandar um abração para você, você é uma mala, gente boa. E agradecer a você, Edmilson, por ter vindo, ter dado essa oportunidade de conhecê-lo. As referências que fazem a você são boas. E só em você fazer com que a Sala 7 funcione, já é um exemplo importante que você está deixando para a população. E a telinha para sua despedida. Bom, muito obrigado pelo espaço, quero agradecer imensamente a você, o programa, o carinho, a atenção, a TV Zoom e dizer que estamos aí sim, a hora que tiver a oportunidade, a sala está aberta, pode marcar horário para a gente, vamos divulgar, quero estar junto com a TV, quero estar junto com a cidade, quero estar junto com a população de Nova Friburgo. Entendemos que é um momento muito importante da população se juntar, se unir e rediscutir Nova Friburgo pelos seus próprios valores, não tentar inventar uma cidade que não existe, o que vem acontecendo há muitos anos. Estabelecer Nova Friburgo por Nova Friburgo pela sua própria história. Muito obrigado, mais uma vez. Bem, eu sempre deixo uma frase, um pensamento. Hoje eu não sou. Citar trovas tem que ter talento, eu não tenho. Mas essa trova, quem fez é, por sinal, uma pessoa que foi muito amigo do meu pai. Eu convivi muitos anos com ele na Sociedade Esportiva Friburguense, que é o falecido Walter Mota. Ele era um trovador. E ele deixou essa trova. Este espaço do universo é o berço da imigração. Eterna fonte de verso, Friburgo, minha paixão. Este espaço do universo é o berço da imigração. Eterna fonte de verso, Friburgo, minha paixão. Friburgo é a paixão de todos nós. E a nossa cidade é uma cidade de imigrantes. Eu sou um imigrante. Você é um imigrante, porque nossos pais foram, né? Somos descendentes diretos. Somos descendentes. Então, ainda bem que aqui não tem essa história de querer construir muro para impedir entrar imigrantes, não. Aqui os imigrantes são bem-vindos, tá? Fica essa reflexão a todos nós. Nós estamos na cidade que temos história, mas nós temos que fazer com que essa história sirva de exemplo para uma nova Friburgo melhor, que, como você bem disse, nós estamos perdendo-a e isso não é possível. Uma boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.